Crimes de guerra contra médicos. Como uma maneira de aliviar alguns dos horrores do combate, a Convenção Social e o direito internacional tornam alguns indivíduos no campo de batalha imunes a ataques deliberados. No entanto, no calor da batalha, essas convenções são frequentemente ignoradas e aqueles que deveriam estar fora dos limites são intencionalmente visados. As regras e costumes de guerra remontam séculos. No século XVIII, a maioria da classe de oficiais em um exército seria composta pela aristocracia, homens de riqueza e privilégio. Esses indivíduos geralmente tentavam conduzir a guerra de forma cavalheiresca. Uma dessas envolvia o tratamento de oficiais inimigos em batalha. O tiro deliberado em oficiais era considerado bárbaro e deveria ser evitado. Durante a Revolução Americana, embora nunca tenha sido uma política oficial mirar em oficiais, o Exército Continental criou uma unidade de atiradores de elite que usavam rifles de longo alcance altamente precisos, dando-lhes a capacidade de escolher alvos específicos, ao contrário de seus equivalentes do exército regular, que estavam armados com mosquetes de cano liso muito menos precisos. Sob o comando do pioneiro Daniel Morgan, esses rifles desempenharam um papel decisivo na Batalha de Saratoga em 1777. Segundo a lenda, sob as ordens de Morgan, seu homem Timothy Murphy atirou deliberadamente e matou o general britânico Simon Fraser. Os homens de Morgan também alvejaram oficiais e artilheiros, desorganizando o avanço britânico, o que permitiu a vitória do exército continental na batalha. O que exatamente aconteceu é um pouco vago, mas Fraser e os outros oficiais foram definitivamente alvos de atiradores americanos, dando ao exército continental uma vantagem decisiva. Embora nunca tenha havido uma política oficial para mirar tais indivíduos, aqueles com os meios para fazê-lo estavam mais do que dispostos a buscar oficiais para atenção especial, não importa o quão bárbaro possa parecer. Com o passar do tempo, as restrições sobre os alvos foram oficializadas em tratados. Uma das restrições mais proeminentes é a proibição de médicos e pessoal médico como alvos legítimos. Entretanto, algumas nações não só se recusaram a reconhecer essas diretrizes internacionais, como também tornaram o alvo deliberado de médicos uma tática padrão a ser usada por suas forças armadas. 2 tratados que regem a conduta dos soldados no campo de batalha são a Convenção de Haia e a Convenção de Genebra. O último é uma série de acordos que datam de 1864, que regiam a conduta dos soldados no campo de batalha. Foi atualizado em 1906, 1929 e mais recentemente em 1947. Embora adições tenham sido feitas e a redação exata do tratado tenha mudado ao longo dos anos, qualquer ataque deliberado a um médico ou pessoal médico, ou qualquer impedimento desnecessário no desempenho de suas funções, é considerado um crime de guerra e pode ser processado de acordo. Além disso, os médicos não devem ser feitos prisioneiros de guerra. Caso um seja capturado, ele deve ser devolvido às linhas amigáveis assim que prático, e nenhuma distinção deve ser feita entre o pessoal médico-militar e os civis. Pessoal médico auxiliar temporário, como carregadores de macas e aqueles que transportam soldados feridos ou doentes, também são considerados não combatentes, enquanto desempenham suas funções e recebem a mesma consideração que os médicos designados. Os médicos têm permissão para portar armas para proteção pessoal ou para defender os feridos sob seus cuidados, sem perder seu status de não combatente. No entanto, se o médico se envolver em combate ofensivo ao lado de outros soldados, ele perderá sua imunidade e será tratado como qualquer outro soldado. Durante a maior parte da Segunda Guerra Mundial, os médicos geralmente não portavam armas, com algumas exceções. Para facilitar a identificação desses profissionais e garantir sua proteção, muitos países os marcam com símbolos especiais, geralmente uma cruz vermelha sobre fundo branco. Este símbolo seria exibido em tendas, veículos, bem como em capacetes e braçadeiras como um lembrete visual rápido do status especial do portador. Durante a Segunda Guerra Mundial, a maioria das grandes potências, incluindo Estados Unidos, Grã-Bretanha e Alemanha, eram signatárias das convenções.
Geralmente, essas nações respeitavam os médicos e evitavam alvejá-los intencionalmente enquanto tratavam os feridos. Houve algumas exceções a isso. Por exemplo, algumas unidades SS intencionalmente feriam soldados inimigos. Quando a ajuda médica chegava ao local para tratar o ferido, o soldado SS atirava no médico esperando matá-lo. Também há incidentes de soldados aliados atirando em pessoal médico alemão em violações claras e deliberadas das convenções de Haia e Genebra. Apesar de haver exemplos em ambos os lados, o status de não combatente dos médicos era geralmente respeitado na frente ocidental. Os médicos frequentemente cuidavam de soldados de ambos os lados. Em um exemplo, 2 médicos americanos usaram uma igreja francesa como estação de ajuda no dia D, e 1944. Soldados feridos de ambos os lados foram tratados igualmente. A única condição era que os pacientes deixassem suas armas do lado de fora. As vidas de soldados americanos e alemães foram salvas devido à sua intervenção. Na frente oriental, a situação era completamente diferente. A União Soviética não assinou a Convenção de Genebra e a de Haia em 99 e 1907, com a União Soviética nunca confirmando seu status de signatária. Isso proporcionou a justificativa para o maltrato nazista de ambos os prisioneiros e a equipe médica. Em combate, os médicos seriam tratados como qualquer soldado e eliminados sem hesitação. Se um médico soviético fosse capturado, seria enviado a um campo de prisioneiros de guerra como qualquer soldado. As condições nesses campos eram horrendas, com o regime nazista deliberadamente subalimentando os prisioneiros de guerra soviéticos. Os principais objetivos do esforço de guerra alemão no teatro oriental da guerra eram Lebensraum, ou espaço vital para os alemães étnicos. Portanto, tratar soviéticos, fossem médicos, prisioneiros ou qualquer outra classe protegida com total desprezo, ia contra a ideologia nazista. Em resposta, os soldados soviéticos também não respeitavam os médicos ou pessoal médico alemão. A guerra na frente oriental foi de uma brutalidade inimaginável, com ambos os lados cometendo atrocidades contra o outro sem qualquer respeito pelo direito internacional. Do outro lado do globo, no teatro de guerra do Pacífico, outra força militar faria do assassinato de médicos uma prioridade. Durante a campanha de Salto de Ilha dos Estados Unidos e outras potências aliadas, logo ficou claro que o status de não combatente dado aos médicos não era aplicável. Embora o Império do Japão tenha assinado a Convenção de Haia em 1907 e também tenha assinado a Convenção de Genebra de 1929, mas não a ratificou, a liderança japonesa acreditava que a manutenção do tratado incentivaria os americanos a bombardear cidades japonesas, pois qualquer aviador capturado seria tratado como um prisioneiro de guerra legítimo, em vez de criminoso de guerra, como os japoneses os consideravam. Como resultado, as disposições das convenções foram ignoradas. Durante a campanha, muitos médicos se viram alvo de atenção especial de seus inimigos japoneses. A cruz vermelha e um fundo branco, que era usada tanto em capacetes quanto em braçadeiras, símbolos que em outros teatros proporcionavam um grau de proteção, não fez muito mais do que destacar o usuário como alvo de atenção especial. Médicos e socorristas removeriam esses distintivos e usariam os mesmos uniformes que seus camaradas, pois qualquer característica que os distinguia como pessoal médico apenas colocaria suas vidas em risco. Além disso, médicos e socorristas no Teatro do Pacífico frequentemente portavam armas e lutavam junto de seus companheiros. Apesar de violar a Convenção de Genebra, fazia pouco sentido segui-la, já que o inimigo também não a respeitava. O médico do exército e recipiente da medalha de honra, Desmond Doss, notou a obsessão japonesa por atacar o pessoal médico. Em entrevista pós-guerra, ele disse: "Para eles, os mais odiados do nosso exército eram os médicos. Eles deixariam qualquer um passar só para nos eliminar. Eles foram treinados para matar médicos, pois isso minava o moral das tropas. Sem o médico, eles ficariam sem ninguém para cuidar deles. Todos os médicos estavam armados, menos eu." Segundo Doss,
o objetivo principal de atacar os médicos era abalar o moral americano. Se um soldado fosse ferido, seriam as ações de um médico que fariam a diferença entre a vida e a morte. Se o médico morresse ou ficasse incapacitado, nenhum outro soldado ferido teria ajuda imediata. Por séculos, a designação de alvos legítimos e ilegítimos tem sido aplicada tanto como uma convenção social quanto tratados informais. Apesar disso, muitos ignoraram as restrições para obter vantagem na batalha.